deixar você morrer no caminho. Ele sempre enviará alguém para te socorrer. Se o teu amigo, teu vizinho, teu companheiro, teu colega, teu parente não aparecer, ele manda um estrangeiro, ele manda de longe para te ajudar, para provar para ti que ele nunca vai te deixar só. Amém. Você nunca vai pelejar sozinho. E quando eu olho para as Escrituras Sagradas, irmãos, quando nós olhamos essa mensagem, primeiramente nós temos que entender o que estava acontecendo. A Bíblia diz que do lado do monte estava ali os filisteus, e do outro lado o exército de Israel, e no meio o vale. E uma grande batalha foi determinada naquele lugar. E o que fazer para vencer uma grande batalha? O que fazer para vencer um gigante que tem nos afrontado todos os dias? Quem sabe? Nós vamos trazer a resposta daqui um pouco para você. Como nós poderíamos imaginar que um simples pastor de ovelha foi conseguir vencer um gigante treinado na guerra, em todas as milícias da guerra da época? Davi não tinha de forma nenhuma, diante dos olhos humanos, a capacidade de vencer aquele gigante. E às vezes, irmãos, nós olhamos e deparamos com coisas que pensamos que para nós é impossível, que nós não vamos conseguir. A Bíblia diz que um dia o salmista deparou com um grande monte. O pastor falou hoje na rádio. E ele parou e olhou, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O problema estava ali, o monte estava na sua frente. Mas quando ele olhou, além do monte, existe o Deus que lutava por ele. E ele respondeu: o meu socorro não vem de homem da terra, o meu socorro não vem de homem, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele vai fazer você triunfar como fez com Davi. Aleluia, Deus. Eu creio. E a luta que você está enfrentando, a guerra que você está enfrentando é para que você cresça espiritualmente, fisicamente e materialmente e prosperamente na sua vida. As lutas que Deus permite nós enfrentarmos era para provar a nossa capacidade. Todos nós somos capazes de vencer uma grande luta. Basta às vezes você acreditar em você mesmo. Tem muitas pessoas que não acreditam nele mais. Se você não acreditar em você mesmo, meu amigo, tem alguma coisa de errado. E Davi tinha a convicção que o Deus de Israel era na vida dele. Ele nunca tinha lutado com guerreiro nenhum. A Bíblia diz que a única luta que ele teve foi com o urso e com o leão. Eu quero dizer para você que muitas vezes você tem vencido leões, tem vencido o urso, mas quando aparece um gigante no meio da sua vida, você para e treme. Eu quero dizer para você: não pare, que os Deus de Israel, que ajudou você a vencer o urso e o leão, vai te ajudar a vencer também o gigante que tem te afrontado e tem te levantado. Se você acredita que Deus é contigo, levante sua mão e adore o Deus de Israel. Só Deus sabe a luta que eu passei essa semana para estar aqui hoje pregando. Eu pensei que não ia conseguir vencer, mas graças a Deus que nos dá a vitória é Cristo. O salmista diz: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, os nossos inimigos já tinham nos engolido vivo. Deus te chamou para vencer uma grande batalha que para você pensa que é impossível. Primeiro ponto: para vencer uma grande batalha na sua vida, para ter uma grande vitória, sabe o que você tem que fazer? Você tem que acreditar que você vai vencer. É você desejar a sua vitória. E o primeiro ponto para que você vença uma grande vitória é você não ter medo da comunicação. Porque a Bíblia diz que durante 40 dias o gigante filisteu descia ali no vale,
e falava da seguinte forma para o povo, para o exército de Israel: dai-me um homem para que lute comigo. Se ele me vencer, nós seremos escravos de Israel. Mas se nós vencermos, Israel será nosso servo, serão nossos escravos. E diz a Bíblia, no capítulo 17, do 8 ao 11, da seguinte forma: que Israel temeu quando ouviu a voz do gigante. Amém. Não tenha medo, irmãos, do poder da comunicação. Se você quer vencer uma grande batalha na sua vida, porque quem se comunica tem o poder de transformar, influenciar, convencer, comover, sensibilizar, esclarecer e marcar o seu ponto da terra. Não tenha medo da comunicação. O gigante fez a sua parte. Ele foi lá e falou. Durante 40 dias ele fez um desafio e apareceu um pequenino Davi e tampou a parada. Sabe por quê, irmãos? Porque não se ganha batalhas na força física, não é com armas. A Bíblia diz que as nossas armas são espirituais. Não se vencemos com lança nem com espada, mas vencemos com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E ela tem que estar na minha vida e na sua vida, todos os dias da nossa vida. Porque quando nós estivermos sem a palavra, o inimigo tem poder para nos atingir. Você, irmão, tem capacidade para abrir a porta de madeira, mas Deus é quem abre a porta de ferro. A Bíblia diz que Deus estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para ir lá visitar Pedro, que estava preso. E quando o anjo chegou, Pedro estava ali e disse: olha, calça a tua sandália, preste bem atenção, calça a tua sandália, e vem e segue. E Pedro calçou sua sandália e foi seguindo. O anjo foi chegando e a porta foi se abrindo e ele foi saindo, até chegar à porta interior, exterior, melhor dizendo. A porta de madeira, irmãos, é você que abre. A coisa que só você pode fazer, a coisa que você pode fazer, Deus não faz. E jamais fazerá, porque você é capaz, você tem capacidade para vencer. Sabe por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Você não é inferior a ninguém, você é igual a todo mundo, você tem a mesma capacidade. O que você quiser ser na sua vida, você pode ser. Se o Senhor estiver contigo, não tem nada que impeça você vencer, porque o Senhor diz que dele é a guerra. Se ele entrou na sua guerra, não há Satanás, não há capeta, não há cão que impeça o agir de Deus. Aleluia. Deus decidir operar na sua vida, não há Deus. que impeça. Deus determinou a sua vitória. Aleluia. Não tenha medo do poder da comunicação. Não tenha medo do teu inimigo, por maior que seja o problema que você esteja enfrentando. Maior é Deus que vai te dar a vitória. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que a tribulação do tempo presente não se compara com a glória que Deus tem preparado para aqueles que amam. Não só uma palavrinha aqui, mas para vencer tem que estar na direção de Deus, tem que ter compromisso com Deus, porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Tem alguém no nosso meio ainda que não é crente? Levanta sua mão assim. Tem uma aqui, tem uma outra ali, outra jovem. Eu tenho uma palavrinha para vocês também, uma senhora lá atrás. Eu tenho uma resposta para vocês nessa noite. Vocês não vão conseguir ir sozinhos. Vocês não vão conseguir sozinhos. Somente Deus pode lhe ajudar. E quando Deus estiver contigo, a Bíblia diz, enquanto